Em aulas anteriores, nós abordamos sobre a gestão empresarial. Agora daremos início ao módulo de gestão de pessoas. E no que tange esse universo de administração de pessoas, nós abordamos um tanto quanto sobre a gestão, a administração de pessoas de forma específica no módulo de gestão empresarial, de administração de empresas. Agora a gente vai ampliar um pouco mais esse leque. Trataremos então da seguinte temática, do assunto: a importância da administração de pessoas nas empresas ou para as empresas, como a nossa primeira aula. Deixe-me apresentar novamente. Você, porventura, ainda não me conheceu, mas será agora, nesse momento. Meu nome é Tiago Jesus, sou engenheiro de produção, de formação, especialista em logística empresarial. Sou educador, isto é, professor. Lecionarei aqui para vocês o curso de assistente administrativo, entre outros cursos oferecidos aqui no projeto de ensino gratuito aplicado. Bem, nossa temática, nossa tônica, a importância da administração, gestão de pessoas nas empresas, para as empresas. Para quem já visualizou a aula de gestão empresarial, o módulo de gestão empresarial, a administração de empresas, eu fui um pouco enfático quanto às pessoas, o ser humano, o capital humano aplicado, inserido como parte envolvida, como stakeholder dentro do negócio, dentro da empresa, a importância que ela tem juntamente com os outros recursos, não só o recurso humano, mas o recurso tecnológico, o recurso financeiro e material, no que tange ao bom funcionamento da empresa, as engrenagens fluindo de forma efetiva por meio de cada ação que se deve tomar no que tange a cuidar, a tratar. Foi dito que administrar é gerir, é gerenciar, e também a cuidar e tratar. Fiz uma alusão, fiz um paralelo entre você cuidar de um jardim, tratar desse jardim, ou seja, você está administrando esse jardim. Se você deixa de regar, se você deixa de cuidar, esse jardim não vai florir. Pelo contrário, vai secar. A empresa, a mesma coisa. E, em específico, as pessoas, o capital humano, tal como os outros recursos, funciona da mesma forma. Tem que ter um olhar peculiar para essa área. Tem que ter uma atenção maior voltada para essa área, no que tange não só a visão, a filosofia, o pensamento, mas, sobretudo, a prática aplicada. Porque a partir do momento que você entende a importância, como é o nosso primeiro tópico, com a importância da gestão de pessoas nas empresas, para as empresas, você tem que discernir, que tratar, cuidar dessas pessoas vai impactar diretamente nos resultados obtidos, alcançados por sua empresa. Eu enfatizo muito o cliente como base da pirâmide da estrutura empresarial, como foi abordado na gestão empresarial, na administração de empresas, mas para que o produto chegue até esse cliente, para que o serviço seja prestado a esse cliente, ali se encontra a pessoa, ali se posiciona a pessoa, seja o nível que ela estiver hierárquico, seja a posição que ela ocupa na empresa, seja a função que ela exerça, seja o cargo que ela tem, o título que ela tem. Diretamente ou indiretamente ela lida com o cliente e ela é parte fundamental, ela é chave nesse processo para o sucesso empresarial, para o bom funcionamento e efetivo funcionamento dessa estrutura organizacional, ou seja, a estrutura da empresa. Então, a gestão de pessoas, ela se refere a esse processo, atividades humanas com base nas habilidades de cada um, ou seja, individuais, e no âmbito geral, global, holístico, na equipe ou nas equipes como um todo. Na representação gráfica, você pode entender aqui, uma das ações na área de pessoas, nós temos o que chamamos de selecionar e recrutar. Então você perceba, aqui no primeiro quadrante da representação gráfica, eu titulei selecionar e recrutar, adicionado de integrar e formar, adicionado de treinamento e desenvolvimento, ou
o resultado esperado que você tem ali, né? O efeito que você tem. Para todo efeito, existe uma causa ou múltiplas causas. É assim lá na matriz de Ishikawa, no espinho de peixe, lá na gestão de qualidade, você ouvirá mais disso. Porventura você ainda não ouviu falar. Se não ouviu falar, agora está tomando conhecimento, né? Diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Diz que o seguinte, todo efeito, ou seja, todo resultado, seja ele problemático, seja algo esperado, um resultado benéfico, ele vai ter uma causa ou múltiplas causas. Então aquele efeito ali, né, aqui no caso não é uma problemática, não é um problema, pelo contrário, é algo esperado, um resultado que traz benefício, ele evidentemente tem essas multiplicidades de causas e uma delas está descrita aqui. Então, raciocinemos, né? No tocante à ação de selecionar e recrutar, né, que se refere a encontrar o indivíduo, a encontrar o profissional adequado, competente, com as habilidades, com o conhecimento para determinada função, ao passo que esse profissional, ou esses profissionais, a equipe como um todo, né, se insere, está dentro, está pisando, está no campo, onde ele vai atuar efetivamente, ele precisa ser integrado. Muitas empresas chamam de ambientação, já ouviu falar? Talvez você já passou por alguma, né? Ambientação, introdutório, introdução, enfim, seja a nomenclatura que a empresa utiliza. É um meio, né, uma modalidade de ambientar, de integrar aquele profissional com aquele ambiente, naquele ambiente, de forma que ele possa vestir a camisa da empresa, digamos assim, entender seus objetivos, entender os seus propósitos, entender como funciona, enxergar a sua visão, enxergar a sua missão, né? E as éticas ali abordadas, enfim, todo o panorama, todo o procedimento que aquela empresa exerce. Tal como, né, a integralidade ela tem que ter formação, e essa formação remete ao que chamamos de treinamento. Próximo quadrante adiciona ali ao formar, integrar, precedido de selecionar e recrutar, um treinamento e desenvolvimento daquele profissional ou daqueles profissionais de toda a equipe, de forma que, né, as equipes, o profissional em si e a empresa como um todo, ela haja a fim de obter, atingir, conquistar esse resultado esperado, que é o que eu descrevi ali, efetividade empresarial. Efetividade é um termo, talvez não, certamente bem conhecido, mas talvez não bem interpretado, né? Eu tenho uma interpretação bem efetiva do termo efetividade, que é a junção da palavra eficiência com a palavra eficácia. Opa, então entendamos. Eficiência significa padrão, remete a modelo, ao jeito, como fazer. E eficácia remete a resultado, significa o efeito que eu tenho. Então, mediante os padrões que eu exerço, que eu faço, como eu produzo, como eu sirvo, como eu atendo, como eu presto o meu serviço, ditará, né, regerá o resultado que eu vou ter, que eu terei. Justamente porque são causas do meu efeito. Causas para o atingimento, para o alcance, a obtenção do meu efeito, que é a eficácia, que é o resultado que, no caso, eu quero esperado, não o negativo, não o que eu não quero. Quero o resultado positivo, o que eu espero, o lucro, a qualidade, a quantidade, a fidelização do cliente, etc, etc. Mas eu preciso entender e ter um olhar clínico de que as pessoas, elas fazem parte disso, o ser humano, para aquele sucesso, a efetividade empresarial. Seguindo. Bem, então cabe aí, eu coloquei ali dois itens, mas na realidade existem mais aí deveres e obrigações do setor da administração. Coloquei administração aqui, mas em específico o setor de administração de pessoa, né? Que envolve RH e departamento pessoal como um todo. Tem esses deveres: direcionar os assuntos concernentes à CLT, a consolidação das leis trabalhistas, decreto de lei descrito, o 5.452, 1º de maio de 1943,
Ou seja, informar, reportar aos funcionários quanto toda a questão legal, de deveres do trabalhador, parte de benefícios, enfim, os compromissos e deveres e os direitos também que o funcionário tem em relação à empresa. E participar das conquistas, metas empresariais, ou seja, os objetivos que eu quero alcançar, né, que nós ilustramos e demonstramos aqui, de certa forma, no quadrante efetividade empresarial, que retrata a meta, o objetivo, ou seja, o que eu quero conquistar. Então, participar, de fato, ou seja, informar, reportar, mostrar, trazer à tona as metas empresariais. E tal como que implementar. Implementar é pôr em prática. Pôr em prática o quê? As ações efetivas, agir de forma coesa, considerando a importância, considerar a importância de cada indivíduo, pessoalmente, sim, mesmo que a empresa seja de grande porte, mas se entender e ter essa filosofia e prática, sobretudo, de valorizar o profissional de forma, né, pontual e também de forma global, no tocante às equipes, porque os indivíduos fazem parte das equipes, que fazem parte de toda a empresa, como um todo, em todos os níveis. Quando eu digo em todos os níveis, é desde o funcionário, com o nível e função mais simples, até o diretor, o presidente, o proprietário, o dono, que a sua responsabilidade e suas ações são bem mais complexas. Por quê? Eu preciso obter. Obter o que mesmo? Obter o resultado, que é a efetividade empresarial, ou seja, resultados esperados. Sim, em termos de lucro, evidente, mas não só lucro, mas satisfação do cliente. Resultado empresarial não é só efetividade empresarial, metas empresarial, não é só lucro, tão somente lucro. Não pode ser, não deve ser tão somente lucro. Tem que ser a satisfação do cliente também. Se eu tenho clientes satisfeitos, isso significa que eu terei receitas. Se eu terei receitas, evidentemente, abatendo os meus custos e despesas, eu terei o lucro. Não posso ter prejuízo. É lógico que o prejuízo não é algo esperado. Mas se eu tiver uma certa quantidade de clientes que sim, estão satisfeitos, é um resultado que eu espero. Mas eu não estou chegando nem ao ponto de equilíbrio, na parte de lucro, no tocante a lucro, eu não tenho o resultado que eu espero. Então, preciso ter ações efetivas, né, a âmbito de ação administrativa, de ação de planejamento, gestão, etc., engenharia, enfim, que me levarão a resultados que eu quero. Aí, esse replanejamento, ou planejamento que seja, né, começa lá no nível estratégico, descrito na aula de gestão empresarial, na aula de administração de empresas, que repassa, que transmite as diretrizes para o nível de média gestão, o nível funcional, o nível gerencial, para que então seja implementado de fato, seja colocado em prática na operação tais ações que tentarão mudar o cenário, né, e obter um resultado de lucro que eu quero, por exemplo. Então temos aí satisfação do cliente, em termos de quantidade de venda, qualidade, lucro, etc. Eu tenho uma gama de possibilidades que eu posso classificar e considerar como resultado esperado pela minha empresa, que determinarão essa efetividade aqui descrita. Bem, então podemos seguir com a nossa aula. Bom, primeira coisa aqui que a gente pode abordar também de muita importância no tocante a pessoas, ao recurso humano, né, aos membros, aos integrantes, funcionários, colaboradores, esses indivíduos, né, aqui os indivíduos, fazem parte das equipes. Equipe. Existe um outro nome também que a gente conhece como grupo. Qual a diferença entre grupo e equipe? Bom,
A priori, tecnicamente, na teoria nenhuma, né? Mas digamos que, né, a nível didático, de forma que, assim, que possamos entender e vislumbrar de uma forma mais convicta e eficaz, né, a gente entende da seguinte forma, né? A gente entende dessa seguinte forma. O que seria essa diferença entre grupo e equipe no tocante ao resultado final, resultante essa consequência das ações efetivas ou inefetivas, né, que vai contribuir para o meu resultado final. O que seria essa diferença aí entre grupo e equipe? Né, para você entender de uma forma mais lúcida e mais coerente. Bom, vamos lá, o grupo. Está aqui. Grupo. Eu coloquei ali de forma objetiva, né, de forma sintética, que os objetivos eles têm em comum, né? Ou seja, cada indivíduo entende que existem objetivos em comum. Ok. Entretanto, as tarefas elas são isoladas. O que são tarefas isoladas? Cada um fazer aquilo, talvez não o que bem entenda, não seria isso, mas fazer a sua parte, né, e se contentar com aquilo, né? A minha tarefa é embalar, então vou embalar, nada mais eu faço. Eu não me preocupo com a ação de entrega e não quero nem saber da expedição. Poxa, o trabalho da expedição está diretamente ligado ao da embalagem, que por sua vez está diretamente ligado ao acabamento final, à produção, tanto, né, antecedendo a cadeia produtiva aqui e de operação da embalagem, como sucedendo. No caso da expedição, enfim, para a distribuição, que chegará em quem? No cliente. Então, ao passo que eu me preocupo só com a embalagem, não quero saber daquilo que está à frente, significa que eu não estou me importando com a pessoa do cliente, com a peça fundamental, o nível base, junto com a operação da minha empresa. Então, eu como indivíduo, como operador, como embalador, estou tendo uma visão errada daquilo e estou praticando também de forma errada aquilo, né, as ações estão sendo inefetivas. Bem, raciocínio. Se eu não me preocupo, né, com o que vem à frente, certamente acarretará no cliente. Exemplo, atraso, né, algum tipo de má qualidade na própria embalagem, ou então algum tipo de serviço mal prestado no transporte, que venha danificar ali o produto, algo assim do gênero, que gerará o quê? Insatisfação no cliente. Então eu contribuo de forma que não venha trazer satisfação para o cliente, entre outros resultados ineficazes. Então, ó, aquela seguinte filosofia, né, o seguinte pensamento. Fiz minha parte. Que se dane o resto. Estou nem aí. Pensamento errado. Então, esse pensamento é um pensamento, né, isolado. Porque a tarefa, ele encara como isolado. Então, a partir do momento que ele encara a sua tarefa, o que ele faz isoladamente, ele não vai pensar no grupo. Diferente, né, do pensamento relativo à equipe, da filosofia e, lógico, da prática implementada aqui no tocante à equipe. Então, os objetivos são comuns nas equipes? Sim, os objetivos são comuns. As pessoas enxergam isso? Enxergam, entendem. Entretanto, além de elas enxergarem e entenderem que possuem metas e objetivos comuns a serem alcançados, né, que são os resultados empresariais, etc., as tarefas não são isoladas, elas são integradas. Elas são em conjunto. Por quê? Os interesses pessoais, ou seja, os interesses dos indivíduos, de cada um, não estão acima dos interesses e dos objetivos comuns. Então, o grupo está acima dos interesses pessoais definitivamente. E lembre-se que isso impactará diretamente nesse resultado aqui. Impactará bruscamente nesse resultado. Não tenha dúvida. Desde o menos complexo ao mais complexo, né?
talvez terão certamente proporções, impactos de níveis de consequências diferentes. Entretanto, vai contribuir para uma inefetividade empresarial, que não é um resultado qualquer. Então vamos seguir a nossa linha de raciocínio, né? Após aqui de você ser elucidado quanto à diferença, quanto ao conceito de grupo, o conceito de equipe, no tocante às suas ações, filosofias, etc., impactarão nos resultados finais da empresa. Falar sobre trabalho em equipe, né? Então, a equipe é aquilo que realmente nós devemos ser, o sentimento que devemos ter, é a percepção, a filosofia que devemos ter e, sobretudo, a prática que devemos exercer para obter os resultados. Então, o trabalho em equipe reúne os indivíduos, os profissionais, de um determinado nicho, ou seja, de uma determinada área, que exercem mesmas tarefas, que, adicionado a outras equipes, a outras ações de tarefa, resultarão em um produto final ou numa prestação de serviço. Então, o trabalho em equipe ele tem aspectos relevantes, né? E para esse trabalho dessas equipes funcionarem de forma coesa, de forma efetiva, de forma ideal e adequada, começa lá no trabalho de gestão de pessoas, que envolve, né, não só o departamento pessoal e o RH, mas, né, o olhar clínico aí em questão do entendimento da importância da ação do DP, do departamento pessoal, da ação do RH e da gestão de pessoas como um todo. Então você percebe aqui, eu separei 3 fatores ali, 3 aspectos que são relevantes no tocante à administração de pessoas, né, que antecede, durante e depois para os indivíduos, né, e para as equipes produzirem, gerarem resultados. Então eu tenho ali o recrutar, a ação de recrutar e selecionar a pessoa, né. Eu coloquei ali, remete a alocar a pessoa certa conforme a demanda. Bem, vamos falar um pouco disso de forma mais detalhada, né. O recrutador, o profissional que seleciona, seja ele o consultor, seja ele administrador, pedagogo, psicólogo, ele tem a função de identificar um profissional. Isso é propriamente dito ação de administração de pessoas. Você não tenha dúvida quanto a isso. Uma tarefa muito importante, porque vai impactar lá na frente. Então ele tem que identificar o profissional que passa por um processo seletivo, de análise, de triagem, de observar detalhes em cada currículo, tem que ser lido, tem que ser analisado, o profissional tem que ter essa consciência, tem que ter essa ação, para que ele possa identificar aqueles que melhores vão se enquadrar àquela demanda, né? Aquela demanda. Eu tenho uma demanda. Quem que faz a demanda? Os setores, os outros setores. Até o próprio setor de pessoas, de RH, também faz demanda. O setor de produção tem uma demanda, o setor de operação tem uma demanda, o setor de serviço, o setor de venda, o setor jurídico, então, seja o setor que for, ele tem uma demanda, precisa de um profissional, seja o nível que for, seja na operação, seja no nível funcional, né, de gerente, técnico, engenheiro, seja a diretoria, ele vai demandar uma função. E esse cuidado já começa lá atrás, no recrutamento e na seleção. Porque se esse recrutamento e seleção não for efetivo, ou seja, não tiver um padrão, uma eficiência adequada, e não for eficaz, não tem um resultado esperado, muito pouco provável lá na frente, quando o profissional estiver ali na linha de frente, estiver no ambiente de trabalho, o resultado pode ser comprometido. O resultado geral da empresa, como um todo, aquele resultado, aquela efetividade empresarial que a gente falou, né? Essa daqui, ó. Parei ela ali. Percebe, né, a importância, nossa tônica é a importância da administração de pessoas nas empresas, para as empresas.
Então, recrutar e selecionar está diretamente ligado àquele resultado final, né? E é um processo que antecede a obtenção daquele resultado. Eu tenho outra ação aqui que eu considero como um aspecto relevante. O fator é motivar pessoas, que remete ao endomarketing. Que termo é esse, endomarketing? Talvez seja novo para você. Marketing, né? Marketing no sentido real é marketing, no inglês. Né? Endo é algo, é mercado, perdão, não. Marketing no inglês significa mercado, traduzindo aqui. Né? A gente entende aqui o marketing como comunicação empresarial, divulgação, propaganda, publicidade, ou seja, marketing no sentido funcional é a comunicação da empresa para com o seu cliente. Né? A comunicação no sentido de divulgar, promover, publicitar o seu produto, serviço, etc. Tá, então se eu comunico, se eu faço um marketing externo para o cliente, por que eu não fazer esse marketing interno? O endo, evidentemente, significa interno. Então, eu fazer o marketing interno. Então, motivar pessoas, remete, significa comunicar as pessoas de dentro. Então, se o marketing é a comunicação da empresa para com o meu cliente, então o endomarketing é a comunicação da empresa para com o meu funcionário, para com o meu cliente interno. No caso, se eu sou empresário. Ah, mas eu não sou, você não é empresário. Ok, mas o endomarketing pode existir, inclusive a partir de você, no sentido de que você é um líder, ou você não é um líder, você é um operador, enfim, você está numa linha de produção, você está no atendimento, mas a motivação e o contentamento, digamos assim, satisfação interna, porque nós falamos de satisfação do cliente, mas tem a satisfação interna, do cliente interno, dos funcionários, que também, tal como os clientes, são stakeholders, ou seja, são participantes, são pessoas envolvidas no processo, no negócio da empresa. Ele tem que existir de forma efetiva, ou seja, real, não de forma latente ou que só fica no pensamento, no planejamento, não sai do papel. Né? Se não sai do papel, não adianta. Tem que existir. Independente, talvez, é claro que as empresas, dentro dos seus orçamentos, questões de custo, ela precisa estender a mão onde ela alcança. Mas há como fazer esse endomarketing, partindo, inclusive, do próprio profissional. Principalmente se ele tiver em cargo de liderança ou de média gestão, que ele precisa o quê? Cativar. Ele precisa motivar. Fazer a comunicação, fazer a propaganda, a publicidade interna para com o funcionário. E muitas vezes não se resume não só em aumento de salários ou algo assim do gênero, mas uma boa política de plano de cargos e salários sendo colocada à tona, ou seja, sendo posta, sendo informada, sendo reportada aos funcionários, a valorização de cada um, não só com prêmios, mas também com incentivo. Exemplo, cultura, lazer, algo do gênero. E mostrar que esse funcionário, esse colaborador, esse trabalhador, ele faz parte, ele é integrante daquela empresa. Ele não está ali tão somente para dar lucro, para produzir, para gerar lucro para o patrão. Não, ele faz parte daquilo. Independente do seu nível de ganho, do seu nível hierárquico, ele é uma parte envolvida, ele é um stakeholder dentro daquele processo de atendimento, de produção, de operação, que seja. Um outro fator também relevante é a ação de treinar e capacitar. Que significa o quê? Desenvolver essas pessoas. Perceba. Então, existe uma ação antecessória. O profissional está fora daquela empresa, não está dentro daquele ambiente. Então, ele será ainda recrutado. Ele será, tá vendo? Ele ainda vai ser pesquisado. Vão procurá-lo ainda. Procurou, vai ser selecionado. Entre esses, o cara foi selecionado. Ok, então eu vou alocar esse cara, esse profissional, melhor dizendo, conforme a minha demanda. Lá na frente, esse profissional, como outros, e toda a equipe, precisam ser motivados. Aí entra o conceito e a prática de endomarketing abordada. Certo? Então, foram selecionados, foram alocados nos seus postos de trabalho de forma, conforme as suas demandas e tudo mais.
O endomarketing é presente, a motivação não acontece periodicamente ou de forma constante. Mas esse profissional, esses profissionais, a equipe toda, precisa ser capacitada conforme as demandas, né, produtivas, conforme as demandas de serviço, ser treinado efetivamente. Porque você desenvolve essas pessoas, você traz crescimento profissional e até mesmo pessoal para essas pessoas. É o que esse programa faz, né? O projeto de ensino gratuito, ao qual você está tendo acesso, se encaixa nessa modalidade, né? Talvez a tua empresa está levando esse projeto de ensino gratuito até você, ou então você buscou por si próprio, por seus próprios meios. Saiba que significa treinar. Você está sendo treinado, você está sendo capacitado, recebendo, adquirindo conhecimentos teóricos, evidentemente, para aplicá-los na sua vida prática como profissional, né? Aqui no curso de assistente administrativo. Sigamos então. Bem, abordar sobre liderança, né? No conceito, dentro da realidade de administração de pessoas, né, evidentemente que a liderança ela é um ícone no sentido de que o gerente, o líder, o supervisor, o diretor, quem quer que seja, principalmente que ocupa cargo de chefia, ele não é tão somente um chefe, ele é sim um líder, ou deveria ser um líder, é necessário ser um líder. Porque o líder ele dá a direção, ele norteia, ele traz do nível estratégico ou do nível tático, né, que seja, o resultado que se espera. Então ele também trará os planos, né, não só os planos, mas as ações, os padrões, os modelos a serem seguidos, legislação, etc., de forma que cada um envolvido, seja a nível operacional ou tático, possam contribuir dando o melhor de si. Então liderar é extrair dos seus liderados o melhor de si. O bom líder, o excelente líder, digamos assim, é aquele que extrai dos seus liderados o melhor que cada um pode fazer, a fim de que os resultados esperados sejam obtidos. Então, a liderança, né, sem sombra de dúvida, é uma necessidade latente. Que é isso? Latente. Oculta. Está escondida. Ou seja, muitas vezes não está aparente, está latente. E por estar latente, não está muito aparente, não veio à tona ainda, as empresas deixam de enxergar isso. Esse fator aqui, ó, liderança, que está diretamente ligado à gestão de pessoas, à importância de administração de pessoas e tudo mais, que todas as empresas, elas têm, todas as organizações, para que a meta, para que o objetivo seja cumprido. Bem, administrar pessoas é mais que um cargo, é mais que um título, né? Títulos e cargos não moldam, não significa que aquele profissional é um excelente líder. Ele pode ser, e tem autoridade dada pela empresa, ele representa a empresa, mas liderar definitivamente é muito mais do que o cargo que ele ocupa dentro da hierarquia da empresa e do título e dos títulos que ele possa ter, né? O líder, justamente porque independente do cargo, dos títulos que ele possui ou ela, esse líder, ele tem que influenciar as pessoas, né? Ele tem que ser um agente transformador, ou seja, quem muda um cenário ao administrar, ao gerenciar conflitos. Os problemas aparecerão, ninguém está no mar de rosa. Haverá sim problemas, terá restrições, haverá pontos onde precisam ser corrigidos, aonde precisa reparar as arestas. Eis a ação do líder. Ele lida com pessoas. Então, gerenciar conflitos, eliminar erros, modificar padrões, ou então acertar as arestas, é o papel e a função de um bom líder. Seguindo. Chefiar e liderar, né? Já trazido aqui, já levantado essa questão no decorrer dessa aula. Líder e chefe. Chefe e líder. Qual a diferença, né, dessas nomenclaturas? Não vou nem dizer profissionais, porque o profissional é chefe
e é líder ao mesmo tempo, né? Mas ele pode ser só um chefe e não exercer, né, a liderança como tem que se exercer. Ou ele pode ser até líder, ou seja, exercer efetivamente liderança e não ter titulação, não ter um cargo de chefe, mas ele contribui de forma humanística para que o processo ele aconteça. Então o chefe ele tem autoridade, até mesmo porque a empresa, né, outorga isso a ele. O cargo que ele ocupa demonstra, né, diz, apresenta-o como o chefe. Por isso ele tem autoridade. Muitas vezes ele impõe, né, e ele não age de forma talvez coesa. Não o reconheçam como líder. Então o líder é o cara, é o profissional que é respeitado. Nesse sentido, né, no sentido pejorativo da palavra chefe, né, pelo autoritarismo ou algo assim no gênero, ele talvez não teria o respeito dessas pessoas, né? Justamente porque ele não se preocupa, né? Ou não se preocupa como deveria com essas pessoas, por não defendê-las. Aqui eu retratei que o líder é defensor. Então talvez pelo chefe, a figura, a prática do chefe não ser uma prática de defensoria, de defender ali o seu povo, defender seus funcionários, isso provavelmente não cativa ali, não motiva o respeito pelos liderados a esse chefe. Ele está ali, ó, o cargo que ele ocupa. Ele cobra, né? Cobra até com rigor e tudo mais, mas ele dá as costas, né? A gente vai até tratar agora já no próximo slide, mais à frente, sobre essa questão dos estilos, dos tipos de liderança. Então, a característica para um bom líder. Já falamos aqui, né, um pouco de característica aqui de cada um. Abordei um pouco melhor você no que tange a prática, né, do profissional, que o classificará como tão somente um chefe que está ali por autoridade, né, pelo cargo que ocupa e exerce evidentemente autoridade, ou então líder, que talvez não tenha um cargo ali ocupado, mas as pessoas o reconhecem, ele defende, ele sabe tratar, lidar com as pessoas. Esse tratar, lidar com as pessoas, né, significa, né, são uma das características inerentes a esse líder, ou bom líder, ou excelente líder. Bem, aqui tem uma. Aqui, ticada, a gostar de lidar com pessoas. Bem, vamos lá, vamos né, elucidar cada uma delas. Trazer um pouco, né, à tona cada uma delas. Dentre as características que não são só essas, evidentemente existem inúmeras outras, mas separei algumas. Gostar de lidar com pessoas. Na aula de administração de empresas, gestão empresarial, falei sobre pessoas. Agora, a gestão empresarial, na introdução, a gente também abordou a importância dela. O tema é a importância das pessoas nas empresas e para as empresas. É o seguinte, independente do nível que você estiver, você lida com pessoas. Agora, o cara para liderar, né, ele tem que gostar de lidar com as pessoas. Se porventura não sabe, ele precisa aprender a lidar com as pessoas, porque ele depende dessas pessoas para o resultado não só dele, mas de toda a equipe, de toda a empresa, né, ser alcançado. A partir do momento que ele não entende isso, está fadado a fracassar, muitas vezes. Ou então, dá um pouco de certo, mas por meios não tão, assim, com padrões não tão bem corretos, digamos assim. E que vai gerar até certas eficácias, como lucro, quantidades de vendas, mas talvez insatisfação no cliente interno, até mesmo insatisfação no cliente externo. Por que gera essa insatisfação no cliente externo? Porque o cliente interno, digamos que ele é linha de frente. O que é linha de frente? Lida com o cliente externo diretamente. Ele, porventura, por estar insatisfeito, pode tratar, lidar mal, cuidar mal com o cliente externo. Esse cliente externo que te garante receita, que é o resultado que você está tendo, né,
mediante aí uma conduta, uma performance, uma postura como esse chefe aqui taxado, não de líder, você está tendo. Mas começa a declinar. Por quê? Porque talvez esse cliente e outros clientes são tratados mal por funcionários, por clientes internos, que estão insatisfeitos. Ele pode deixar de adquirir o teu serviço, comprar o teu produto. Aí isso afeta naquele resultado empresarial que a gente falou anteriormente, na efetividade empresarial. Preste bem atenção. Gostar de lidar com pessoas. Não tem escolha, meu amigo. Nós lidamos com pessoas. Você e eu somos pessoas e somos bem complexos, cá entre nós. Eu sou muito complexo. E você aí que está me assistindo é muito complexo também. Provavelmente aí você pensou em situações que você já viveu aí na tua vida profissional, até mesmo pessoal, etc. Porque pessoas, você abre o campo, pessoas, gestão de pessoas, enfim, trato e lidar com pessoas não se resume só no âmbito profissional, mas na nossa vida como um todo. Não gostar de pessoas. Você tem que gostar, não adianta. Não tem escolha. Vai ter que gostar de pessoas, meu amigo. Saber e estar disposto a ouvir. Então eu tenho que saber ouvir, o líder tem que saber ouvir. Ok, sei ouvir. Mas além de saber ouvir, está disposto a ouvir. Porque se não está disposto a ouvir, não adianta nada. A opinião alheia, por mais fraca que seja, por mais indesejada que seja, por mais incoerente que seja, talvez seja necessário ouvir, parar, ouvir uma opinião alheia de outra, um funcionário até mais experiente, com mais know-how, que seja até o teu liderado, em que seja liderado, mas ele vai poder agregar valor, vai poder transmitir um conhecimento para uma nova prática que ele lida, de mudar o cenário, de mudar o padrão, de fazer diferente, a fim de contribuir o quê? No resultado final, na efetividade empresarial, que está ligado diretamente ao cliente externo, com sua satisfação e tudo mais. Respeitar essas pessoas. Então, eu tenho que gostar das pessoas. Além de gostar delas, eu tenho que saber e estar disposto a ouvi-las, para entender opiniões, para discernir e para modificar se for necessário, para fazer de forma mais distinta e coesa, que trará bons resultados. Eu tenho que respeitar cada pessoa. Não só aquelas que emitem opiniões aqui, por saber ouvir e tudo mais, que tenham mais experiência, mas cada uma que faz parte daquela equipe, que é um stakeholder, que é integrante daquele processo. Confiar em si mesmo e acreditar no que faz. Confiar em si mesmo é ter fé no teu taco. Se você não tem fé no teu taco, ou seja, você não está confiante naquilo que você faz, provavelmente você vai tudo por água abaixo. Tem que saber a pessoa que você é, o cargo que você é, independente do nível que você está. Saber que você está pronto, está apto para aquilo, está confiante. Você vai estar acreditando naquilo que você faz. Isso é o líder. Porque a partir do momento que você mesmo começa a desconfiar de você como líder, imagina a equipe ao teu redor, as pessoas, os indivíduos ao teu redor. Bom, eles não enxergarão em você certeza, convicção. Tem alguma coisa de errado. Então isso afetará o quê? O resultado final. Então, evidentemente, ter certeza. É claro, se você não tem certeza, não adianta você confiar. Você precisa o quê? Rever seus conceitos. O líder precisa reaver, precisa replanejar, enfim, precisa buscar ajuda, aprender, reaprender, de forma que ele possa, então, participar daquele processo com confiança e saber exatamente o que ele está fazendo. Comunicador multinível. O que é isso? Que palavra é essa? Multinível? Muito simples. Nível, camada. Várias camadas. Então, quando eu nomenclatura aqui multinível, multicamadas, várias camadas, são os níveis hierárquicos. Então, tanto aqui, o operacional, quanto o tático, quanto o estratégico, digamos que o líder, geralmente os líderes estão aqui no nível tático, o nível operacional também tem. Então ele tem que ser comunicador de forma multinível, no sentido de que ele lida, ele ouve, ele trata e também reporta ao nível estratégico, recebe as ordens, recebe toda a diretriz, e transmite isso ao operador,
a operação, tal como também ouve esses operadores aqui, está disposto a ouvir. Ser comunicador é saber falar, o que falar, na hora certa, com quem falar, né? Saber informar, dar a informação correta, não qualquer informação, não informação truncada. A informação, na realidade, né? A comunicação significa repartir, vem do latim comunicare, partilhar, repartir, também do publicitário, que é o sentido de publicidade, você divulgar alguma coisa, você transmitir uma mensagem. Então, o comunicador multinível é ser um facilitador. Muitas vezes aqui o líder, a nível tático, ele está entre dois níveis, o estratégico e o operacional. Então ele tem que ser de fato um facilitador. Ele tem que ter uma agilidade, uma fluidez, uma facilidade em comunicar-se, em se fazer entendido. A partir do momento que ele não se faz entendido, ele está incomunicável. Então ele precisa, né, entender a informação para transmitir a mensagem de forma concreta, não de qualquer jeito. E saber aonde quer chegar. Saber onde quer chegar, certamente são os objetivos, as metas que eu quero alcançar, não é só eu, propriamente dito, tão somente, a empresa como um todo. É lógico, meta vai apontar para o cliente final, para o cliente externo, e ele precisa estar satisfeito, precisa adquirir meu produto, meu serviço. Então percebe o papel da liderança, do líder, do excelente, do bom líder, para a obtenção dos resultados. Inter-relação entre habilidades. Então, nesse universo ainda de gestão de pessoas, evidentemente, falar de habilidades individuais, habilidades do profissional e da equipe como um todo. Então, ali eu fiz uma matriz, né? Para você entender essa matriz aí, né? Ela foi extraída de uma outra matriz que tem um outro formato, enfim, um outro design, um outro desenho, e eu ajustei dessa forma. Né? Eu tenho aqui posto o nível estratégico. Bem, lá na administração de empresas, na gestão empresarial, no organograma, eu te apontei que o nível estratégico fica a alta gestão, a diretoria, né? A alta administração. Então se ali é o nível estratégico onde está o superintendente, o presidente, o proprietário, a empresa, o dono, etc., onde está a alta administração, o nível ali hierárquico é estratégico. Então se o nível hierárquico é estratégico, o nível de tomada de decisão é estratégico. E esse nível de tomada de decisão estratégico, né, eu posso entendê-lo também como habilidade conceitual. Então eu tenho habilidade conceitual. A habilidade conceitual é o quê? O que é conceitual? Eu tenho ali a habilidade conceitual, humana, técnica e manual. E tal como estratégico ali eu tenho os outros níveis, gerencial, supervisão e operação. Aqui está o nível tático, aqui ele integral, aqui parte dele. Aqui está o nível operacional. Aqui também está a parte do nível operacional, porque o nível, digamos assim, de supervisão, ele está atrelado ali à operação e, evidentemente, ligado ao gerencial. Bem, vamos aqui explicar cada um deles em detalhes, né? Falando sobre habilidade. Então, recapitulando. Aqui no nível estratégico, é onde está a alta administração, né? Onde está a tomada de decisão estratégica. E a habilidade ali, né? A habilidade predominante, por assim dizer, é a habilidade conceitual. O que é habilidade conceitual? Tome nota aí, escreva, grave, enfim. A habilidade conceitual é a visão holística do todo. Então, o estrategista, o alto administrador, o diretor, o executivo, ele tem uma visão ampla, holística, total, por inteiro, de todo o funcionamento, de todo o processo da empresa. É o conceito. Ele entende exatamente, por completo, toda a complexidade, todo o conceito daquela empresa. Por isso, né, o nome, a nomenclatura, a titulação conceitual. Quer dizer que ele tem o domínio prático disso aqui, o manual, o operativo. Mas ele sabe exatamente como é feito, o que é feito
e como tem que ser feito, né? Ele sabe como eu tenho que supervisionar, como a que norma tem que seguir e como tem que gerenciar. Esse é o conceitual. Por isso que está a nível estratégico, né? E lembre-se que a gente poderia atrelar também aqui, ou deve atrelar, a figura do cliente, né? Certamente, muitos clientes são leigos em determinados assuntos e outros não sabem nada. Mas por que ele se enquadra aqui no nível estratégico, em termos de conceito? Porque ele sabe o produto que ele quer exatamente, né? Ele quer um software, por exemplo. Aí ele vai procurar uma empresa de software. A empresa de software tem essa estrutura aqui, ó. Nível estratégico, gerencial, supervisão, operação. Conceitual, humano, técnico, manual. Bem, esse cliente é uma empresa. Quer comprar um software, quer adquirir um software para gerenciar a sua empresa. Quer um RP, por exemplo. Opa! Ele tem um determinado nicho de indústria, né? Está na construção civil. Então ele tem um conceito daquilo. Ele não sabe como opera, não sabe como desenvolve, não sabe como programa, ele não é programador, nada disso. Ele não é técnico de TI, nada disso. Mas ele é o cliente. E ele que quer o produto, ele quer adquirir o serviço, o produto, o software. Então, exatamente, ele tem que bater o que ele quer. Né? Para o comercial, para a venda, para o marketing, etc. Para o nível estratégico. Que vai o quê? Apresentar o seu produto, o seu serviço a esse cliente. Então, se aquele software não se adequa à gestão empresarial na construção civil, ele não vai comprar, não adianta. Então, ele também tem esse entendimento aqui e tem essa habilidade, digamos assim, conceitual. Certo? Entendeu o conceito? Recapitulando. Conceitual significa sentido amplo, complexidade, exatamente tudo aquilo que todo o contexto da empresa, toda a realidade da empresa, todo o funcionamento. É o conceito da empresa. A habilidade humana. O que é a habilidade humana? A habilidade humana, né, evidentemente, remete às pessoas. É você entender as pessoas, discernir as pessoas. Essa habilidade aqui é bem inerente ao nível gerencial. Porque o nível gerencial é predominante, digamos assim, no nível gerencial. Mas o nível gerencial, né, ele tem que ter parte aqui de conceito, parte de tecnicidade, e parte também de conhecimento de manual. Tal como aqui o estratégico tem que ter. Talvez o manual não tenha muito, ou então tenha uma pouca parcela, né? Mas o humano tem que ter, evidentemente, e técnico tem, né? Com certeza. Então você percebe que a predominância, né, da habilidade humana caracterizei aqui no nível gerencial. Entretanto, não quer dizer que é só pertencente ao nível gerencial. É predominante, né, no nível gerencial. Mas no nível estratégico também, né, faz-se necessário ter habilidades humanas, técnicas, com certeza. Nem tanto aqui manual, né, muito pouco, enfim. Ou talvez quase nada. Mas, digamos assim, que uma pequena fração o nível estratégico tem. Agora, focalizando ali no humana, já abordamos aqui de forma detalhosa em relação ao conceitual, do que é o conceito. Agora, habilidade humana. O que é habilidade humana? Lida com pessoas, o tratamento com as pessoas, né? Eis a nossa tônica novamente, né? A nossa temática. Pessoas. As empresas são compostas por pessoas. E quem lida assim, com mais intensidade é o nível gerencial, é o nível tático, né? Aqui dentro da cadeia, nós temos o nível tático aqui no meio. Ou seja, ele lida, conforme aqui anteriormente, ó, né? Ele lida com estratégico e operação. Então ele lida com pessoas tanto no sentido de liderar, quanto no sentido de se reportar, porque ele está ali, né, de forma subalterna, ele é um subalterno, está abaixo na hierarquia da empresa. Então ele lida com pessoas, então ele tem que ter o tato humano, tem que ter esse feeling, a habilidade de lidar com pessoas. Tecnicidade, habilidade técnica. Bem, é lógico que o nível gerencial tem que ter entendimento e habilidade técnica.
Exemplo, vamos exemplificar aqui um engenheiro. Tem que ter habilidade técnica? Tem. A manual nem tanto, um pouco, né? Predominaria pessoas. Mas digamos que a parte técnica ele tem que ter aqui uma grande parcela. Mas a parte técnica, né, a habilidade técnica é predominante aonde? Né? Prepondera-se no nível de supervisão. Está falando aqui de engenheiro, né? Então vamos falar. Engenheiro, eu tenho o mestre de obra. O mestre de obra está no nível tático ou no operacional? Está na fronteira. Está aqui, ó. Ali na fronteira. Eu tenho aqui o nível operacional. Opa, nível estratégico. Vamos preencher ali a nossa pirâmide. Então, o mestre de obra, um supervisor de produção, né? Um supervisor de vendas, um supervisor de atendimento, ele está nessa fronteira. Ele é tático operacional, ou operacional tático, que seja. Então, ele tem que ter técnica de venda, ele tem que ter técnica de construção, não só de conhecimento, evidente, e de habilidades também. Eu não vou dizer sobretudo porque não adianta ter só habilidade sem ter conhecimento. Tem que ter os dois. Né? Nesse nível aqui, tem que ter os dois. Tecnicidade, né, técnica e conhecimento teórico que seja para exercer o seu trabalho de coordenar, de supervisionar um atendimento, de supervisionar as ações de vendas mercadológicas, supervisionar o atendimento ao cliente, supervisionar a construção do edifício, da estrada, que seja no caso ali do mestre de obras, supervisionar e coordenar a produção, no caso lá do monitor, o coordenador, o supervisor de produção, que está abaixo, evidentemente, do seu gerente, que pode ser um engenheiro, um administrador, enfim, né, quem está acima a quem ele vai se reportar, mas ele tem os seus liderados, que estão aqui no nível operacional. Nível operacional. Evidentemente, né, que a habilidade manual refere-se à frente de trabalho, ao trabalho braçal, ao labor. Né? Labor, no latim, que significa trabalho, braçal, força ali de trabalho. É preponderante aonde? Na operação, no nível operacional. Considerando que o nível aqui tático tem que ter uma parcela de manual, de habilidade, ou conhecimento manual. O gerencial também tem que ter uma parcela de manual, de conhecimento ou habilidade que seja. O estratégia nem tanto, tem uma parcela muito mínima aí de manual, mas tem que ter uma parcela muito grande humana, né, além da conceitual, que é o que predomina neles, e também tecnicidade, né, habilidade e o conhecimento técnico. Tem que ter uma boa parte, uma grande parcela, digamos assim. Então, voltando aqui à nossa última habilidade. A manual predomina-se aqui na produção, no atendimento, na construção, na operação. É uma habilidade que está inerente àquele que está de frente do trabalho. Então não adianta. Se aquele que está no nível operacional, ele não possui a capacidade e a habilidade de trabalhar ali, né, manualmente, de forma braçal, serviço pesado, ele não está sendo, né, aproveitado de maneira efetiva. Então não foi alocado lá naquele recrutamento e seleção. Lembra o recrutamento e seleção? A gente está falando da importância o tempo todo aqui na administração de pessoas nas empresas e para as empresas. Então essa inter-relação aqui entre as habilidades, ela tem que ser bem inteligível, ou seja, tem que ser bem compreendida pelos profissionais, né, como um todo, e pelos profissionais também de RH. Ele tem que ter esse panorama, ele tem que ter essa matriz aqui, seja ela, né, ilustrada ou desenhada da forma que for. Aqui está de um jeito, mas você pode encontrar essa mesma matriz, com esse mesmo sentido, com essa mesma intenção de forma diferente. Mas o profissional de recursos humanos, e você como assistente administrativo, você estuda recurso humano, você estuda e toma conhecimento também de gestão de pessoas, faz parte da grade de administração, né? Você está fazendo um curso de assistente administrativo aqui no ensino gratuito, no projeto de ensino gratuito, né? E tomará conhecimento de gestão de pessoas também, como outros conhecimentos, né? Como marketing, vendas, enfim, logística, etc. Né? Mais para frente, você assistirá, se você não assistiu, a essas aulas também. Se porventura você já assistiu às aulas de logística, de gestão empresarial,
marketing e venda, você talvez saiba do que eu estou falando e já visualizou lá nas aulas anteriores os conhecimentos que eu passei aqui dessa aula. Bem, enfim, então essas habilidades elas têm que ser enxergadas. É um olhar clínico do profissional ali do RH que está na ação, nas atividades de gestão de pessoas, que vai contribuir, evidentemente, no resultado final, na efetividade empresarial, efetividade empresarial. Está ligado à satisfação do cliente, está ligado à satisfação do cliente interno, está ligado ao bom funcionamento, ao adequado funcionamento da empresa. Então, vamos voltar lá, a gente já está quase terminando a nossa aula, gestão de pessoas aqui, com o tópico de importância da administração de pessoas, nas empresas. Então, ficou claro para você aí, acredito, recapitulando de forma sucinta, essa matriz trata de 4 habilidades. Vou recapitular para a gente passar adiante. Tá? Nosso próximo tópico, esse slide, é esse daqui, para a gente então encerrar. Esse é o nosso último slide. Mas vou recapitular, eu quero que você entenda bem isso aqui. Talvez no primeiro momento, caramba, que matriz é essa? Não estou entendendo nada, quero entender. Então vou recapitular aqui, depois você reveja as aulas, se puder e tudo mais. Lembrando que nosso curso, o projeto de ensino gratuito, ele dispõe de certificação a você. Então depois de você aderir ao programa, enfim, assistir às aulas de assistente administrativo e outros cursos também que nós oferecemos, você pode fazer o contato conosco, para emitirmos a tua certificação, ok? Então vale a pena você requerer, solicitar o certificado profissionalizante, de qualificação profissional, que você poderá adquirir em custo bem baixo, bem básico, que vai abrir certamente as portas no mercado de trabalho para você, pois todo esse conhecimento tem a finalidade, o nosso objetivo, o propósito do nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho, é transmitir o conhecimento teórico aqui por meio de experiências práticas aqui de todos nós professores, corpo docente, para que você assimile e coloque em prática, implemente, coloque em prática no teu dia a dia, na tua profissão, ou cresça, enfim, se desenvolva e se insira aí adentro entre efetivamente no mercado de trabalho, com certeza, as portas elas ficam mais abertas para quem tem conhecimento, qualificação e habilidades, certo? Então, voltando aqui à nossa explicação, nosso resumo aqui dessa matriz, que ela é um pouco complicada, mas é de fácil entendimento, ou seja, é inteligível. Eu tenho ali 4 habilidades: conceitual, humana, técnica e manual. Conceitual é entender como um todo toda a complexidade da empresa, seu funcionamento. Humana é o trato, é lidar com pessoas, saber a importância das pessoas em cada função. Técnica significa o quê? O que é a técnica? A técnica é o como fazer, o padrão que eu tenho que exercer, ligado à legislação, ligado à qualidade, a gestão da qualidade. Então, o técnico, ele atua de forma bem realística, bem racional, de forma precisa e exata. Então, essa é a habilidade do técnico. E, geralmente, supervisores e até mesmo gerentes ocupam funções que requerem deles conhecimentos e habilidades técnicas. E o manual é o labor, do labore, aí no latim, trabalho braçal, a força de trabalho, a frente de trabalho. E é lógico que cada habilidade, ela prepondera, ou seja, predomina em cada nível aqui da minha estrutura hierárquica da empresa, do meu organograma. Conceitual, prepondera lá no estratégico, gerencial, o humano no gerencial, a técnica na supervisão e o manual na operação. Lembrando que estratégico tem que ter parcelas aqui de tecnicidade e humana, pouco manual. Gerencial tem que ter conceitual, tem que ter técnica, uma grande parte, e parte aqui de manual. Aqui a supervisão, que está no nível aqui tático operacional na fronteira.
tem que ter humano? Isso aí não tem dúvida. Muita parte da humana, né? Quase 100%. Tem que ter aqui parte também considerável do manual, do braçal, e 100% aqui de técnica, né? E o operacional tem que ter parte de técnica, tem que ter parte de humano também, porque lida com pessoas, e 100% aqui do manual. Talvez ele não vai ter muito conceitual, né? Uma pequena fração ali do conceitual, certo? Então, vamos finalizar a nossa aula. Então, para a gente concluir, falar aqui sobre estilos de liderança. Eu tenho pelo menos três grandes grupos de estilos, de tipos de liderança, que é o autocrático, o líder liberal e o líder democrático. E ali na figura, né, na fotografia, você já pode identificar o perfil de cada um desses líderes, enfim, como se manifesta, o comportamento, que tipo de resultado possa ser gerado aí a partir das ações e das práticas e filosofia de cada tipo de liderança. Exemplo, lá no democrático, tem lá uma mesa com uma equipe, com funcionários. Aparentemente, esse camarada aqui deve ser um líder, ou então quem está monitorando, quem está orientando. Aqui no liberal, você vê ali a galera fazendo festa, enfim, talvez não tenha muito compromisso, né? Não está nem aí para os objetivos, faz de qualquer jeito. Opa, e aqui você vê o cara, né, dando aquela pancada na mesa. Então quer dizer o quê? Quer dizer que é autoridade, quer dizer que é feito ali na pressão, ou então na marra. E remete realmente a esse sentido daquilo que eu quero transmitir, passar para vocês, me comunicar, me fazer, né, entendido a vocês. Vamos começar aqui com o autocrático. O autocrático ali eu coloquei dois fatores: imposição de ideias e não consulta ao grupo. Então, o que é uma liderança autocrática? Como se comporta um líder autocrático, né? Que perfil é esse? Que manifestação, né, é essa? Né? Como eu identifico um líder autocrata? Ou ele não seja 100% autocrata, mas parte do tempo, né? Porque vai da situação. Mas o comportamento propriamente dito autocrata é esse. Ele toma a decisão, ele, né, toma as rédeas. Ele talvez nem consulta ninguém. Ele impõe as suas ideias e daquela forma tem que ser feito. Independente do nível que ele esteja, né? Seja no tático, no operacional ou no estratégico. Liderança liberal. Ali eu pautei. Transfere a responsabilidade, né? Confia na capacidade dos outros. Então, o tipo de liderança, né? Como se manifesta, como se comporta ali. Uma liderança liberal, o líder quando é liberal, ou o momento que ele é liberal, ele geralmente passa, ele transfere a responsabilidade para os outros. Ele não toma para si a responsabilidade. Talvez o lado aqui autocrático tenha uma certa negatividade, mas contrapondo aqui a liberalidade, né, o autocrático ele toma para si a responsabilidade. No entanto, que ele não consulta ninguém, digamos assim, né, na maioria das vezes, e impõe as suas ideias, impõe aquilo que ele quer, o que ele recebeu, e aquilo e acabou. Aqui liberal não. Ele deixa a critério dos outros. Fica uma espécie de lá vão ter. Opa, então se ficar lá vão ter, provavelmente vai virar isso aqui que está representado na fotografia, vai virar festa. Porque ele confia demais, muitas vezes, nos outros, né? Existem profissionais, talvez existem profissionais iniciantes, trainees ali, recrutas, estagiários, etc., que não tem muita habilidade e ele precisa o quê? Ficar em cima, ele precisa cobrar, ele precisa ensinar, doutrinar, orientar, e provavelmente isso afete lá no resultado final. E a manifestação democrática, né? O comportamento de uma liderança democrática. Coloquei ali, define objetivos, orienta e motiva o grupo. Bem, você olhando assim, esse tipo de liderança aí que é o melhor, né? Tem que ser esse líder o tempo todo. Você enxergando por essa ótica, dessa forma, evidente. Mas na realidade, dependendo da situação, enfim, da empresa, do tipo de negócio, o líder ele tem que ser versátil, ele tem que dosar. Ele tem que ser, por hora, liberal, tem que ser democrático, tem que ser autocrático. Vai depender da situação, do momento em que ele vive, para ali se comportar da forma mais adequada ali para aquele momento, né? Então, o democrático é o seguinte: ele define objetivos, né, precisos, exatos. Ele sabe onde quer chegar, que é uma das características que a gente abordou aqui do líder, né, do bom líder. Ele sabe onde quer chegar, então ele define menos.
Opa, ele sabe onde quer chegar. Diferente aqui desse comportamento liberal, a confiança na capacidade toda, ele orienta, né? Então, digamos assim, que numa dosagem, talvez ele tenha que ser liberal para com certos profissionais que têm uma habilidade bem precisa, são bem experientes naquilo que faz. Mas naquele estagiário ou no profissional iniciante, ele tem que orientar, tem que motivar, né? De forma que o resultado seja atingido. Aí eu tenho profissionais que são bem, né, digamos assim, obedientes, né? Eles se envolvem, você não tem nenhum tipo de problema com eles. Então, eu posso ser até liberal ou democrático com eles, ou seja, ouvi-los, enfim, deixá-los um pouco mais à vontade. Mas, a partir do momento que exista aquele colaborador que não tem esse perfil, que não se comporta dessa forma, ou seja, que é desobediente, que é o fiz minha parte, o seu interesse pessoal está acima do grupo, aí, está na hora de eu ser autocrático com esse cara. Está na hora de eu impor a esse cara. Meu camarada, é dessa forma que se faz, você vai ter que fazer isso. Quer dizer que eu sou o líder autocrático o tempo todo? Não, sou democrático, por hora eu sou liberal, mas naquele momento, para com aquele colaborador, eu tenho que ser autocrático, eu tenho que, né, impor, tenho que bater na mesa como está fazendo ali. No sentido de quê? De cobrá-lo. Porque eu estou orientando ele, mas de uma forma mais, né, de imposição. Consequentemente, não tem jeito. Então, esses são os estilos de liderança. A gente finaliza aqui a nossa aula 01 de gestão de pessoas, com o tópico de a importância das pessoas nas empresas e para as empresas, né? E te vejo na próxima aula, certo? Até mais.